Graça e paz. Então, hoje, aproveitando, que é o Dia das Mães, quero trazer uma palavra especial para você que é mamãe, que está lá em 1 Timóteo 2,15, que diz assim: Todavia será preservada na sua missão de mãe, se permanecerdes com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, nós temos vários exemplos, de mulheres de Deus, mulheres da Bíblia que marcaram a vida dos seus filhos. E eu e você como mãe, nós podemos marcar a vida dos nossos filhos de uma forma poderosa. Nós como mães, nós temos um papel fundamental na vida dos nossos filhos, que é gerar, amar, cuidar e principalmente encaminhá-los através da palavra de Deus para que eles cumpram o propósito divino para o qual eles foram formados. O propósito do Senhor. Nossos filhos, eles são formados com um propósito. E você tem essa missão, como diz aqui em 1 Timóteo. E a palavra de Deus diz que você será preservada, você será guardada, você será cuidada como mãe, nesta missão. Você tem uma missão. Muitas vezes as mulheres perguntam: qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Um deles é ser mãe. E hoje nós celebramos esse dia. E eu tenho certeza que você como mãe vai cumprir, vai desempenhar essa missão que o Senhor te deu com excelência. Então, fica aqui hoje nossa honra, nosso agradecimento, os nossos parabéns a você que é mamãe. Fique com o Senhor e saiba que Ele te cuidará. Ele estará com você nessa caminhada. Porque ser mãe é ter uma missão. Ser mãe é cumprir esse grande desafio que o Senhor propôs para você. Parabéns, Deus abençoe, que o seu dia hoje possa ser um dia de desfrutar do Senhor, E através da palavra dele o Senhor te guardará. Amém. Você está tão feliz de estar aqui hoje? Diga amém, irmão. Nós estamos podendo começar a celebrar o Senhor juntos. Eu creio que em breve nós vamos estar como igreja, todos juntos celebrando o Senhor, amém? Irmãos, antes de ministrar a palavra, eu queria dar alguns avisos aqui para os irmãos, muito importantes essa semana. Peço que você preste atenção. Então, o primeiro aviso que eu queria dar é que a partir de terça-feira, dia 12 agora, próxima terça-feira, às 20h30, nós vamos retomar os nossos cursos. Então, maturidade CTL, os irmãos estão fazendo, também os irmãos estão vivendo através do YouTube. Nós vamos estar retomando nossos cursos a partir de terça-feira, às 20h30. Então, depois eu vou botar mais orientações, mais especificações dos nossos grupos dos cursos para a gente se organizar. Só quero já falar isso, já avisar você para que você vá se organizando na sua terça-feira à noite, como a gente vinha fazendo, na terça-noite e na sexta-noite os nossos cursos. Amém, irmãos? Outra informação importante é que amanhã, a partir de amanhã, na verdade, aos domingos, às 18 horas, domingo 18 horas, nós vamos ter um curso de casais radicais, para Camaquã e Pelotas. Amém? Quantos são casados aqui? Tem que cultivar o seu jardim lá. Então, o pastor Charles me convidou para nós fazermos uma reunião de casais pelo Zoom, tanto para os irmãos lá de Pelotas quanto para os irmãos daqui. Então, todos os irmãos vão poder acessar os casais, é de casamento, então é para os casais. Vai ser pelo Zoom às 18 horas. A primeira semana, primeiro dia vai ser agora no domingo. Domingo, 18 horas. Domingo agora é dia 10. Depois, nós vamos estar fazendo por algum tempo, através do Zoom, essa reunião às 18 horas. Então, começamos neste domingo agora, Dia das Mães, nossa primeira reunião. E outro aviso que eu queria dar é referente às crianças. Então é importante para os irmãos que estão aqui no prédio, hoje nós não temos nenhuma criança abaixo de 5 anos, porque é uma lei na nossa cidade que crianças abaixo de 5 anos não podem participar de reuniões assim, no prédio da igreja, esse tipo de coisa. Amém, irmãos? Então essa semana eu entrei em contato com a prefeitura, falei com o responsável da prefeitura lá, o senhor que ele é chefe da parte jurídica da prefeitura, para realmente ter um endosso,
né, não ficar em especulação, ouvir falar, ouvir dizer. Como é que funcionava isso nas casas? O que ele me disse? Realmente no prédio não pode haver crianças com menos de 5 anos, nem idosos acima de 65 anos. É uma lei, se tiver vai ter problema, ele disse. Eu me referi nas casas. Aí eu expliquei que nós somos uma igreja em célula, que nós reunimos nas casas, que a família que tem filhos, ela vai visitar outra família. Se a família tem um filho de colo, tem, enfim, um filho de 4 anos, 5 anos, ele vai na casa de outro irmão. Ele me passou o seguinte: em propriedade física, onde é de uma pessoa, não é de um CNPJ, não tem problema. Então as nossas reuniões de células podem acontecer, amém, irmãos? Dentro daquilo que a gente tem como direção na cidade, que não pode haver mais de 30 pessoas na reunião. Então se a reunião de célula tiver mais de 30 pessoas, aí pode dar problema, né? Ele estava me falando que se, por exemplo, alguém denunciar, está acontecendo uma festa, chega lá, tem 50, tem 30 ou 31 pessoas, aí sim, aí pode dar problema. Mas não pelas crianças, pode dar problema pela quantidade de pessoas, por ser considerado aglomeração. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Então na casa não tem problema, por exemplo, do irmão o irmão que tem um filho pequeno, participar da célula e levar a criança, filho abaixo de 5 anos. O que eles pedem, que é uma recomendação da prefeitura? Que usem máscaras. É uma recomendação da prefeitura, nós recomendamos como igreja também. Amém, irmãos? Então nós ficamos diante dessa recomendação deles, né? Agora, nos cultos de celebração, realmente não pode ter criança, pelo menos por enquanto, abaixo de 5 anos. Amém, irmãos? Acredito que era isso que eu precisava falar a respeito desses assuntos, para que os irmãos entendessem. Então, algo importante de ser dito é que nós respeitamos a posição dos pais. Então, se o pai diz, olha, para mim não tem problema nenhum, eu vou levar meu pai lá eu vou levar meu filho, eu vou ir na reunião de célula, eu vou levar meu filho. Não tem problema nenhum, né? Vai acontecer a reunião lá normalmente. Se esse pai disser, eu quero me guardar por mais um tempo, eu tenho aqui talvez um parente que é do grupo de risco, eu tenho aqui talvez o meu filho, algum de nós tem problema respiratório, faz parte do grupo de risco, nós respeitamos, irmãos. Então você está à vontade. O que eu estou passando para os irmãos é que diante da lei do município nós podemos fazer. Amém, irmãos? Então há uma liberdade para que a gente faça as reuniões de células também de crianças abaixo de 5 anos, né? Agora há uma liberdade dos pais também, como autoridade sobre a vida da criança, de permitir ou não, de levar ou não. Essa é a direção que nós recebemos da prefeitura. Amém? Eu espero que fique claro. Se ficar alguma dúvida, o irmão pode entrar em contato comigo também para a gente especificar melhor. Mas foi isso que eu recebi da prefeitura e isso que eu estou passando para os irmãos. Amém? Não foi amém. Amém, irmãos? Ai, Jesus, está me dando uma coisa. Oh, glória a Deus. Essa máscara eu não consigo ver sua boca, você não fala, né? Oh, Deus. Mas vai passar esse nome de Jesus. E nós vamos sair mais fortes do outro lado. Amém, irmãos? Então nós temos falado nesse tempo. Eu comecei a falar semana passada. Vamos gravar agora, eu cocei o nariz. Amanhã está no Fantástico. Pastor evangélico coça o nariz. Já viu que do Bolsonaro toda semana tem no Fantástico? E o Bolsonaro apertou a mão e ele coçou o nariz. Aí vamos fazer do pastor também, né? Oh, glória a Deus. Então nós temos falado sobre os sinais da consumação do século, dos sinais dos últimos dias. Semana passada eu comecei a ministrar, comecei a falar. E eu queria recapitular com você hoje que Jesus ele estava ali no templo com seus discípulos. Jesus ele estava no templo com seus discípulos, e os discípulos estavam encantados com a construção do templo, né? Com as colunas de mármore, com as paredes de ouro. Eles estavam encantados com isso. E eles mostravam para Jesus a construção, e aí Jesus diz para eles, né, que não ficaria pedra sobre pedra. Então nós estamos estudando ali Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 1 e 2, essa passagem. Então, no versículo 2 é o seguinte: Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, Jesus aqui ele estava profetizando a destruição do templo. E de fato isso aconteceu no ano 70. No ano 70 ali, Jesus ele foi
morto ali pelo ano 30, no ano 70, o general Tito invade Jerusalém, ele destrói o templo, coloca fogo no templo. Os soldados, ao verem tanto ouro, eles começam a arrancar as pedras, porque havia ouro no meio das pedras, eles tiravam as pedras, e de fato a profecia se cumpriu. Não ficou pedra sobre pedra. A profecia bíblica se cumpriu literalmente, né? Então Jesus agora, ele vai para o Monte das Oliveiras. Você pode abrir comigo? É a CNTLH. Não tem a revista atualizada? Vai mudar? Amém. O computador está devagar, mas ele vai nos favorecer. É Mateus 24:3 agora, tá? Então, em Mateus 24:3, você pode abrir comigo, que é o segmento dessa passagem. A Bíblia diz o seguinte: estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular, diga comigo, em particular. Então é importante a gente entender que há coisas que Jesus ensinava para a multidão, mas há coisas que ele ensinava em particular. Por que ele ensinava em particular? Porque era um ensino para os discípulos, e se é para os discípulos, é para nós também. Amém? Então olha só, a Bíblia diz que em particular, os discípulos perguntaram para ele, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Então, quando que sucederá essas coisas? Quais os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Então, os discípulos ali, eles estavam perguntando quando vão acontecer essas coisas? Que coisas? A destruição do templo. Ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. Então, os discípulos ficaram inquietos com aquilo. Quando que vai acontecer essas coisas? Quando que não vai ficar pedra sobre pedra? Quando que o templo vai ser destruído? Eles fazem outra pergunta: quais os sinais da sua vinda? E quais os sinais da consumação do século? Então, semana passada eu compartilhei com você até o versículo 31, onde Jesus, do 1 até o 31 de Mateus 24, onde Jesus, ele fala para os discípulos, ele responde as duas primeiras perguntas. Ele responde quando acontecerá aquelas coisas e quais os sinais da vinda dele, né? Agora, a partir do versículo 32, lembra que eu falei para você que tinha uma divisão nesse capítulo? Até o versículo 31 era tudo para quem que era até o versículo 31? Para os judeus, que era tudo literal, né? Quando Jesus falava ali, falava a respeito de olhe para que não seja no inverno, para que não aconteça no inverno, olhe para que não aconteça no sábado, né? Ai das grávidas. Ele está falando literalmente da mulher que estava grávida, porque vai ser muito difícil de fugir quando grávida, né? Ele está falando literalmente de que não seja no inverno, porque é muito difícil fugir no inverno, né? Está falando do sábado, ele fala literalmente a respeito do sábado, porque todo judeu guarda o sábado. Então isso é literal. Agora, a partir do versículo 32, agora a linguagem que ele usa é uma linguagem espiritual, é uma linguagem que não é uma linguagem interpretativa. Você precisa ter revelação a respeito disso. Então Jesus aqui, para responder a última pergunta dos discípulos, quantas perguntas os discípulos fizeram, irmãos? 3 perguntas. Para responder a última pergunta: quais os sinais da consumação dos séculos? Jesus agora começa a explicar, e ele usa 4 parábolas para explicar quais os sinais da consumação dos séculos. A primeira parábola, né, são ilustrações para que a gente possa entender. E essa primeira parábola, a primeira ilustração que ele usa é o sinal da figueira, que está a partir do verso 32. Mateus 24, 32 diz o seguinte: aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se forem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Amém, irmãos? Então Jesus aqui, ele disse: aprendei a parábola da figueira. Quem é a figueira? A figueira aqui aponta para Israel.
Israel é a figueira. Por praticamente 2000 anos a figueira esteve no inverno. A figueira passou por um período de inverno. Então, como eu já falei para você, no ano 70 o general Tito entrou. Eu tenho sido repetitivo a respeito disso, mas é importante que você entenda. O general Tito dispersou os judeus, acabou com a nação de Israel. O general romano, um fenômeno chamado de diáspora, e os judeus foram espalhados no mundo inteiro, e a nação, o lugar, o território onde eles habitavam começou a ser território de outras nações, ser território dos palestinos. Por quase 2000 anos aquele território ali não pertenceu mais aos judeus, mas eles foram espalhados aos 4 cantos da terra. Esse foi o inverno da figueira. Mas Jesus diz o seguinte: atentai para a figueira, quando ela começar a florescer de novo. Já imaginou? Um homem de Deus que viveu no século passado, que viveu lá em 1800, que viveu em 1700, 1500, a dificuldade para ele conseguir compreender esse texto. Mas hoje nós sabemos que Israel voltou a existir. Em 1948, Israel voltou. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração, a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles entenderam, juntamente com os demais países, entenderam que eles precisavam resolver o problema desse povo e dar uma terra para eles, a terra que era deles. Então eles devolveram a nação de Israel, o território para Israel. E os judeus começaram a voltar para Israel. Amém, irmãos? Sei que é um pouco chato a história, mas é importante que você entenda isso, porque é um cumprimento profético nos nossos dias. Nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Jesus, porque ele disse: atentai para a figueira, ela vai voltar a florescer. Alguns pensavam que ela estava morta, que tinha acabado, mas a figueira voltou a florescer em 1948. Eu fico imaginando o seguinte: meu pai nasceu em 1958, 10 anos depois. Quando meu pai nasceu, Israel tinha 10 anos de idade, irmãos. Já pensou uma nação com 10 anos de idade? É uma coisa muito estranha, né? E nasceu. E em 1967 Israel voltou a ter posse do território de Jerusalém. Então Israel tinha tomado posse da terra, mas Jerusalém não era deles. Agora em 1967 Israel foi atacado por 3 países na Guerra dos 6 Dias. E ali eles conseguiram empurrar a Jordânia, que era o país que estava ali em Jerusalém, empurraram a Jordânia para fora e tomaram posse do local ali de Jerusalém. A história conta que no dia que eles entraram em Jerusalém, os soldados chorando diziam, né: nós estamos de volta, essa é a capital eterna dos judeus, jamais sairemos daqui. Porque eles retomaram o seu lugar, né? Mas você sabe que o lugar do templo ainda não é. Essa profecia se cumpriu parcialmente, porque lá no lugar onde tem que ser construído o templo ainda existe uma mesquita muçulmana. Mas vai se cumprir porque é uma promessa de Deus, é uma palavra de Deus. Então eu te contei isso para você entender que em 1967 Israel voltou a pisar em Jerusalém, habitar em Jerusalém. Esse é o tempo que Israel passou fora, que os israelitas não tinham nação, não tinham uma terra para chamar deles, que foram espalhados pelo mundo, foi o inverno. Mas agora nós podemos ver diante dos nossos olhos, a figueira voltou a florescer. Você consegue compreender isso? Amém, irmãos? Hoje fica fácil para nós termos o entendimento, a interpretação que a figueira voltou a florescer. E Jesus diz o seguinte: você quer saber quando é que vai ser a consumação dos séculos? Atente para a figueira. Atente, esse é um sinal. Esse é um sinal. Então, eu não estou dizendo para você virar judeu. Há muitas igrejas que são judaizantes, que tocam lá, têm os costumes judaizantes, tocam chofar, botam aquele não lembro como é que é o nome, né? Do judeu na cabeça, eles têm bandeira de Israel, enfim, são judaizantes. Nós não cremos nisso, mas Jesus disse: olhem para a figueira. A Bíblia diz que no versículo 34 diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então muitas pessoas eles ficam presas nesse versículo. Como assim não passará essa geração? Alguns pensam que já aconteceu, outros pensam que a palavra de Deus errou aqui. Como assim não passará essa geração? Já passou 2000 anos, pastor, desde que Jesus falou isso. Mas olha só, há 3 interpretações a respeito desse texto. A primeira interpretação é que a geração que Jesus se referiu é aquela geração dele,
que ele disse: não passará essa geração sem que essas coisas aconteçam. Então, no ano 30 Jesus morreu, e no ano 70, e uma geração para os judeus ela tem 40 anos, no ano 70 o templo foi destruído. Então há uma interpretação que diz isso, uma maneira de interpretar, né? A segunda maneira de interpretar essa palavra é que a palavra geração aqui não significa necessariamente um grupo de pessoas de uma época, mas sim uma condição espiritual. Ou seja, que a mesma condição espiritual que existia naquela geração perversa é uma condição que vai existir quando Jesus voltar. Ou seja, a mesma perversidade, a mesma maneira de pensar que existia naquela época vai existir no tempo que o Senhor Jesus voltar. Mas há uma terceira interpretação que eu creio mais, prefiro crer mais nela, é que o Senhor estaria se referindo aqui à geração que viu a figueira florescer. Então Jesus disse: atente para a figueira. E aí no decorrer do texto ele diz: não passará essa geração sem que isso aconteça. Então olha só, essa geração que viu a figueira florescer somos nós, irmãos. Eu quero te dizer uma coisa: o Senhor está às portas. Acho que você não entendeu. O Senhor está às portas. Ele está voltando para te buscar. Ele está voltando para nos buscar. Porque ele disse o seguinte: essa geração que viu a figueira florescer, não passará essa geração sem que aconteça os finais dos dias. É a nossa época, é o nosso tempo, sabe? Então, talvez você pergunte: pastor, tem algum sinal do arrebatamento, pastor? Você sabe que do arrebatamento não há sinais, não há detalhes. A Bíblia diz que ele vai vir como ladrão na noite, né? Mas da volta de Jesus, a Bíblia diz que sim. Da volta de Jesus, a Bíblia diz que terão muitos sinais. Mas Jesus, na sua imensa graça, ele falou: você quer saber sobre o arrebatamento? Então olha para a figueira, vou te dar uma pista. Olha para a figueira, olha para Israel, né? No versículo 35 e 36, a palavra do Senhor diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então olha que coisa interessante. Muitas pessoas no decorrer da história tentaram definir o dia de Jesus voltar, né? Quantas pessoas disseram: não, é tal dia, Jesus me falou, eu tive uma visão, eu tive um sonho. Aí Nostradamus diz: o mundo vai acabar não sei quando. E aí alguns interpretam que é a volta de Jesus. Aí outros dizem: não, é em 2012. Fizeram até um filme 2012, né? Que era o fim do mundo, porque era o tempo da... Muitas pessoas pensam dessa maneira, pensam que vai ser dessa maneira. Mas olha só, Jesus diz o seguinte: ninguém sabe. Ninguém sabe. O dia, a hora, ninguém sabe. Somente o Pai que está no céu. Então nós não falamos em data, nós falamos em sinais. E o que eu quero te dizer hoje é: atente para a figueira. Sabe, irmãos, Israel é um país pequeno, do tamanho do menor estado do Brasil. Hoje eu estava vendo isso, do tamanho de Sergipe aproximadamente, né? 40% da sua terra é deserto, é inabitada. Então eles vivem apenas em 60% desse espaço. 8 milhões de pessoas. E não há um dia que você veja o noticiário que você não veja falar de Israel. Você já reparou isso? Sempre tem. É algo que eles inventaram, é uma guerra que eles arrumaram, é alguma coisa que aconteceu lá, mas sempre se fala. Por quê? Porque a figueira, atente para a figueira. Amém, irmãos? Agora, como eu falei para você, Jesus ele usa de 4 ilustrações, ele usa de 4 parábolas aqui. A segunda sinal que ele fala é o sinal dos dias de Noé. Diga comigo: o sinal dos dias de Noé. Está a partir do versículo 37, que diz assim: e como foi nos dias de Noé? Então é importante você entender o seguinte: Jesus ele está respondendo os discípulos a uma coisa, Jesus está concatenando aqui, não está falando histórias assim soltas, ele está respondendo uma pergunta. Então Jesus diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam,
casavam, eles se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só que coisa interessante. Jesus diz o seguinte: atente para os sinais dos dias de Noé. Então o que nós temos que fazer aqui? Olhar para como era a vida na terra nos dias de Noé. Quais são os sinais? O que acontecia na terra nos dias de Noé? Que Deus decidiu enviar um dilúvio para a terra. O que acontecia nos dias de Noé? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26. Gênesis 4, 26. Diz assim: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Diga comigo, Senhor. Glória a Deus. Toda vez que você vê na Bíblia o nome Senhor escrito desta maneira, com todas as letras maiúsculas, está falando do nome próprio de Deus. Está falando do nome próprio de Deus. Então aqui é Jeová. Você sabe que nós interpretamos por Jeová, mas na verdade são 4 consoantes. É um nome impronunciável de Deus, mas é um nome próprio de Deus. É um nome próprio de Deus. Então a Bíblia está dizendo que assim, até Enos, ninguém invocava o nome próprio de Deus. O que se invocava então? Qual era o nome que eles chamavam? Era Elohim. Elohim é Deus Criador. É Deus. Então Gênesis diz o seguinte: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus não é um nome próprio. Deus é genérico. Deus é genérico. Há muitos deuses, mas só há um Jeová. Amém, irmãos? Para você entender. Até Enos, eles não adoravam, ninguém clamava o nome do Senhor. Por quê? Porque Jeová significa Salvador. De certa maneira significa Salvador. Nos dias de Noé, eles eram contra crer num Deus. Não eram contra crer num Deus Criador, mas crer num Deus Salvador. Por que eu estou falando isso? Porque é uma grande semelhança com a nossa época. As pessoas, o mundo, ele não é contra Deus. Você já reparou? Você diz assim: eu sirvo a Deus, ou eu acredito em Deus. O que as pessoas dizem? Não tem problema nenhum. Não, fica tranquilo. Na Índia lá tem milhares de deuses. O hinduísmo tem milhares de deuses. Rato é Deus. Um dia eu vi um vídeo, era uma viela na Índia, bem estreitinha, e tinha uns pratos, tipo uns pratos de comida, assim, pratos de flor, sabe? Baixinho, com comida para os ratos comer. E era uma ratazana que tu não enxergava o prato, de tanto rato que tinha. Por quê? Porque o rato para eles é um deus. A vaca é um deus. Eles adoram a muitos deuses. Por quê? Porque Deus é genérico. As pessoas não se importam. O mundo não é contra Deus. O mundo é contra um conceito de um Salvador. Assim como nos dias de Noé, a nossa geração é assim. A nossa geração não é contra Deus, irmãos. A nossa geração é contra o Salvador. Porque quando você diz, eu estou aqui, eu preciso de um Salvador, você reconhece que você estava perdido e que você precisou de alguém para te encontrar. Assim como nos dias de Noé, a geração que nós vivemos é uma geração que chama aquilo que é errado de certo, que não reconhece que precisa de um Salvador. Às vezes as pessoas olham para a igreja, elas dizem: nossa, quanta gente lá que fez isso, fez aquilo outro. Como é que você pode estar na igreja? Afinal de contas você errou tanto. É que eu reconheço que eu necessito de um Salvador. O nome Jesus no Velho Testamento, aliás, a salvação no Velho Testamento é Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus no Novo Testamento, ou seja, Ele é o nosso Salvador. Amém, irmãos? Então Jesus é aquele que nos salva. Quando você aceita Jesus, você está dizendo o seguinte: eu preciso de um Salvador. Agora, esse mundo, ele não crê dessa maneira. Eu me lembro de um pastor conhecido meu que foi na Disney, e ele pediu para escrever uma frase em inglês que eu não me lembro, mas era Disney e alguma coisa em inglês e botar o nome de Jesus. Eles disseram: não, nós não podemos vincular o nome de Jesus com Disney, mas podemos botar Deus. Deus nós podemos botar, porque Deus não ofende ninguém, mas Jesus ofende, alguém não vai gostar.
Então nós não podemos vincular o nome de Disney com Jesus. A nossa geração é uma geração que não quer reconhecer que necessita de um Salvador. Sabe, irmãos, antigamente sensualidade era fruto da carne. É um atributo da mulher ser sensual. Você bota lá no Facebook, lá a primeira coisa, aprenda a maneira de você ser sensual. É um atributo feminino, a sensualidade. Sabe, você não pode falar que homossexualidade é pecado, que homossexualidade é errado, porque as pessoas dizem o seguinte: como assim? Afinal de contas, o Deus Criador me criou assim. Como é que você está dizendo que eu estou errado, que eu preciso de um Salvador para me tirar disso? Eu nasci no corpo errado, porque foi o Deus Criador que fez isso. Os irmãos estão me entendendo? Eles têm um falso conceito, um falso erro, um falso pensamento a respeito de Deus. Assim como era nos dias de Noé, até o dilúvio, eles não invocavam o nome do Senhor. Há muitos deuses, né? As pessoas dizem: o importante é você ter fé. Tenha fé. Você sabe que a fé fugiu o nome aqui, a fé a nova, me fugiu o nome aqui, né? Então, há pessoas que têm fé na fé. Eu tenho fé que se eu tiver fé, precisamos ter fé no nosso Salvador. É por isso que Ele é Jeová Jireh, Salvador, Jeová Jireh, porque Ele é o Deus que salva o seu povo da miséria. Amém, irmãos? Porque Ele é o Deus que salva o seu povo da miséria. Então olha só, Ele é o nosso Salvador. Nós precisamos reconhecer que nós precisamos de um Salvador. Lembrei da palavra. A fé da nova era, ela é uma fé na fé. Simplesmente você crê é muito bom. Há estudos que dizem, quando você crê é maravilhoso. Então creia em algo, creia em qualquer coisa, creia que a sua porta, creia que aquela ferradura atrás da porta, ela vai te fazer bem. Então é maravilhoso você ter fé. Não cremos nisso. Nós cremos que nós precisamos de um Salvador. Nós cremos que nós somos como Pedro, que o dia que nós estávamos afundando, nós gritamos: salva-nos, e o Senhor nos agarrou pela mão e nos levou de volta para o barco. Amém, irmãos? Mas a nossa geração é uma geração assim. Agora, outras características dos dias de Noé. Gênesis 4:19, do 19 ao 24, diz o seguinte: tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma delas era Ada. Diga comigo, Ada. Tem uns nomes aqui, né? E o nome da outra era Zilá. Diga, Zilá. Amém. E Ada deu à luz a Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpas e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de todas as obras de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Diga, Naamá. Ih, Naamá ficou fraco, mas tudo bem. Então, o texto aqui fala do nome de 3 mulheres. E você sabe, na Bíblia, os nomes eles não são em vão. Os nomes não é só porque é bonito. Hoje em dia você bota nome porque você acha bonito. Acha tão bonito. Sabe, eu conheço... E os nomes são por época, né, irmãos? Eu conheço um tanto de William. Não sei se foi porque eu tenho esse nome, mas naquela época lá, e é tudo mais ou menos da minha idade. Você não vê um William muito mais velho nem muito mais novo. É daquela época ali. Aí tem nome que é por idade, assim. As pessoas acham bonito. Agora é Lorenzo. Lorenzo tem uns quantos, né? A Stephanie tem, a irmã tem filho Lorenzo. Então, as pessoas botam o nome porque acham bonito. Eu vi esse nome, como é bonito. Pietro, uau, que lindo. É Pedro mesmo, para nós é Pedro, né, irmãos? Pietro é lá na Itália. Mas enfim, deixa eu voltar para cá. Hoje nós colocamos nome nos filhos às vezes porque nós achamos bonito, mas você sabe que todo nome na Bíblia ele tem um significado, e o significado dos nomes dessas mulheres todos apontam, estão ligados à aparência. Ada significa ornamento, Zilá significa aparência e Naamá significa encanto.
significa que as mulheres dos dias de Noé, da época de Noé, antes do dilúvio, elas eram uma geração, não só as mulheres, mas a geração, era uma geração profundamente ligada com a aparência, profundamente escrava da aparência. E deixa eu te falar, nunca houve uma geração mais escrava da aparência do que a nossa geração, irmãos. Nunca na Terra. Você sabia disso? As pessoas morrem por causa da aparência. Estou vendo agora até pararam de falar um pouco, agora está matando o coronavírus, mas morria gente lá. Quando morria gente de fazer lipoaspiração, fazer não sei o quê. Por que isso? Porque é para saúde esse procedimento. Irmãos, lipoaspiração é um procedimento cirúrgico. É uma cirurgia. E a pessoa se propõe a passar por uma cirurgia, por botar silicone, botar isso, botar aquilo, botar botox, pichar aqui, botar ali. Simplesmente por causa da aparência. Nunca se gastou tanto com cirurgia plástica. Nunca no mundo. Nunca se ganhou, essa indústria ganhou tanto dinheiro. Eu não tenho nada contra a mulher, né? Se cuidar, eu acho maravilhoso, mulher tem que se cuidar, tem que se pintar e tudo, mas há um exagero por parte dos homens também, irmãos. Os camaradas estão tomando anabolizante, sabendo que aquilo faz mal, que vai matar eles, deixa broxa. E os caras estão dele tomar anabolizante, sabendo que aquilo vai dar um infarto no cara. Sabe, estava vendo um testemunho de uma mulher, não sei se você já viu falar, eu sei que é Urach, o sobrenome dela, acho que é Vanessa Urach o nome dela. Era é isso, né? Vanessa Urach. Irmãos, a mulher praticamente morreu, depois ela se converteu, mas por causa de procedimento cirúrgico. Mas já tinha feito não sei quantos e foi fazer mais. Há uma corrida desesperada. Então, assim como era nos dias de Noé, como as pessoas supervalorizavam a aparência, é a mesma coisa no nosso tempo, hoje em dia, né? Tem que ser bonito para arrumar um emprego melhor, tem que ser bonito, tem que estar bem arrumado para não sei o quê, porque até para uma posição na sociedade. Nunca se estimou tanto isso. Então era assim nos dias de Noé, e é assim hoje também. Gênesis capítulo 4 aqui se menciona também a criação das grandes cidades. Esse é outro sinal dos tempos de Noé. Quando Deus disse para Abraão sair da cidade, aqui começaram a construir grandes cidades. Então foram na contramão daquilo que Deus dizia. Eu sei que muitas vezes você se orgulha de grandes cidades. Eu sei que muitas vezes a gente acha tão legal. Nossa, né? Eu tenho um pastor conhecido nosso, né? Então já até viajamos com ele, que ele dizia, eu tenho uma vontade. Ele morou muito tempo, viveu a vida inteira em grandes cidades. E ele estava morando numa pequena cidade do Rio Grande do Sul. E ele disse, eu tenho uma vontade de voltar para as grandes cidades. Eu gosto tanto, minha mulher gosta tanto de ir no shopping. Lá na minha cidade não tem shopping. Só faltou ele dizer, eu gosto tanto do engarrafamento. Lá na cidade não tem engarrafamento. Enfim, mas grandes cidades, elas estão ligadas a tudo que é tipo de perversão, a tudo que é tipo de violência, roubo, estupro, sensualidade. Isso tudo está nas grandes cidades potencializados. Não é que não exista nas pequenas cidades, não é que não exista no interior, mas nas grandes cidades isso é potencializado. É muito maior. Então tudo que não presta está associado às grandes cidades. Você sabe que o cara vive no campo, ele levanta antes do sol nascer, trabalha no pesado o dia inteiro, chega de noite em casa. Você acha que ele vai ter tempo de estar inventando moda? Ele quer cama e dormir. Mas na grande cidade não, o camarada ele dorme até mais tarde, ele tem um veículo para ir, um transporte para ir até seu trabalho. Chega na noite, ele está louco para inventar moda, está louco para fazer alguma coisa. Como é que se diz, né? Sexta-feira é o dia do crime. Como é que o camarada aquele diz? É os guri, né? Então olha só, tem uma estimativa da ONU que diz que nos próximos 20 anos 75% de toda a população do mundo vai morar em grandes cidades. Na China há 80 cidades, mais de 80 cidades com mais de 1 milhão de pessoas. E no Brasil já são mais de 20 cidades com mais de 1 milhão de pessoas.
grandes metrópoles, grandes cidades. São Paulo tem mais de 10 milhões de pessoas. Você já imaginou o que tem lá? Imagina o que não tem lá, o que não acontece lá, sabe? Então, era assim nos dias de Noé. Estavam edificando grandes cidades. É uma característica do nosso tempo. Então Jesus está dizendo o seguinte: quando eu voltar, o tempo vai ser dessa maneira. Deixa eu te falar, você sabia que nunca houve... Bom, vou falar isso aqui depois. Gênesis 6, versículo 2. Gênesis 6, versículo 2 tem uma outra característica dos dias de Noé. Quantos estão me entendendo, irmãos? Amém? Gênesis 6, versículo 2, 6:2, diz o seguinte: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si as mulheres de todas as que escolheram. Então, existia duas linhagens aqui: filhos de Deus e filho dos homens. Eu não quero entrar muito especificamente nisso aqui, mas há duas interpretações. Agora, é importante você saber aqui que houve mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Nós nunca estivemos numa geração tão misturada quanto a fé, né? Então é um sinal espiritual. Nunca o povo de Deus foi tão misturado como hoje. Não se sabe mais o que é santo, o que é profano, o que é de Deus, o que é do mundo, o que é coisa de crente, o que não é. Versículo 6:1 agora diz assim: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Então isso é sinal aqui de uma explosão populacional. Nessa época houve uma grande explosão populacional. Claro, nada comparado ao nosso tempo. Hoje nós vivemos num planeta que tem 7,8 bilhões de pessoas. Nós estamos chegando, dizem que em 50 anos, se não me engano, 100 anos, até 2050 nós chegaremos a 8 bilhões de pessoas na Terra. Estudiosos dizem o seguinte: se você pegar todas as pessoas que viveram desde o início, desde lá de Noé, desde Adão, juntar todas as pessoas que já passaram na face da terra, não dá a quantidade de pessoas que tem viva na terra hoje. Por quê? Porque nós estamos no maior tempo de população. E Jesus diz o seguinte: essa é uma característica do tempo quando eu voltar. Vou te dizer mais, os estudiosos dizem o seguinte: até 2050 a população do mundo vai crescer, depois ela vai começar a diminuir. Então, o que nós podemos entender é que até 2050, né, vai ser o tempo de maior crescimento da população mundial. E Jesus disse: eu vou vir quando tiver muita gente. Eu vou vir quando a terra for muito habitada, porque era assim nos dias de Noé, e é assim no dia que eu voltar também. Então, Judas, outro sinal aqui, está lá em Judas capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Então olha só, Enoque era um profeta, Enoque profetizou. Você sabe que esse Enoque aqui foi alguém que a Bíblia diz que andou com Deus, que Deus amou tanto Enoque que Deus o transladou, Deus o tomou para si. Enoque não morreu. Enoque, a Bíblia diz que ele profetizou. Isso significa que ele era um pregador, mas as pessoas não deram crédito. Nessa época dele, ele disse: olha, o Senhor vai vir, e ele vai vir para julgar. Você sabe o que veio depois? O dilúvio. O dilúvio, sabe? Assim como Noé também. Noé, enquanto construía a arca, as pessoas chamavam Noé de louco, porque ele dizia: vai chover. E você sabia que até o dia que choveu ali em Noé, até o dia do dilúvio, nunca havia chovido sobre a terra? Foi a primeira chuva. Aí Noé está falando de algo que vai acontecer, que nunca aconteceu. As pessoas não deram crédito. As pessoas não deram crédito. Então, o que isso quer dizer? Eles pregaram e ninguém ouviu. Eu vou te falar uma coisa: nunca se pregou tanto quanto nesse tempo. Você quer escutar a palavra de Deus na internet?
pode ligar a hora que você quiser, tem alguém pregando lá. Se não tiver daqui, tem de outro lugar do mundo, mas vai ter alguém pregando o evangelho constantemente. Tem palavra, sabe, é difícil até de você conseguir acompanhar. A gente quer acompanhar às vezes um estudo como o do pastor Aloysio, a gente quer acompanhar lá alguma coisa. É difícil porque tem tanta coisa para você ver ao mesmo tempo. E é alguém que está pregando, é um pastor que está pregando. Nunca se pregou tanto, irmãos. Mas sabe, muitos têm dito, têm pensado que a volta de Jesus, que o arrebatamento do Senhor é um folclore, que não vai acontecer. E eu vejo falar isso desde que eu era pequenininho lá em Barbacena. Eu vejo falar que Jesus vai voltar há tanto tempo. Mamãezinha, vovozinha me falava. Mas eu quero te dizer, atente para esses sinais que eu estou falando para você hoje aqui. Eu não estou dizendo que que o arrebatamento vai ser hoje, amanhã ou depois. Pode ser agora. Eu não estou te dando uma data. Jesus não deu uma data. Porque eu creio que quando em forma de homem, nem Jesus mesmo sabia o dia. Ele disse somente o Pai, sabe? Só o Pai. Nós não sabemos o dia, mas eu estou te dizendo, atente para os sinais. O Rei está voltando. O Senhor está voltando. E sabe, o nosso coração tem que queimar de amor por Ele, tanto que nós possamos clamar: volta, vem Senhor Jesus. Nosso espírito e a noiva dizem: vem Senhor Jesus. Nós somos a noiva. Nós precisamos clamar: vem Senhor Jesus. Vem Senhor. Algo precisa queimar nosso coração. Essas palavras que eu tenho dito, que eu tenho ministrado aqui para os irmãos, não é para que você se sinta atemorizado. Recebi uma ligação essa semana, a irmã me disse: pastor, escutei sua palavra. Ai pastor, fiquei com tanto medo. Não é para isso, irmão. Não é para você não ficar com medo, é para você crer. E para você dizer: eu quero subir, eu não quero ficar para ver essas coisas. Eu quero ser arrebatado. Amém, irmãos? Você quer ser arrebatado também? Glória a Deus. Então, sabe, creia nisso. Esteja pronto. Eu estou te falando isso para que você esteja pronto. O terceiro sinal é o sinal do arrebatamento. Olha só. Mateus 24, 40 e 41. 40 e 41 diz assim: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Olha só que coisa interessante. Jesus aqui está falando, ele não está falando da volta nas nuvens, ele está falando do arrebatamento. Os dois estão trabalhando naturalmente, e um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Dois vão estar numa cama e um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. Eu já vi pessoas dizendo o seguinte: pastor, mas pastor, por que você não crê que todos vão ser arrebatados de uma vez só? Que não está falando aqui do crente. Então o que foi arrebatado da cama era crente, mas o outro era mundano, não era crente. O que foi arrebatado no moinho era crente, mas o outro que ficou não era crente. Por que você crê nisso? Então olha só, há várias explicações, né? Uma teoria que diz que o que foi levado é crente e o que ficou não é. Esses são os pré-tribulacionistas, que eles acham o seguinte: que todo aquele que crê, todo aquele que foi salvo, ele vai ser também arrebatado. Nós não cremos nisso. Nós cremos somente os vencedores serão arrebatados. Amém? Que Deus vai vir buscar a igreja em dois momentos. Primeiro, ele vem como um ladrão na noite. Ele vem nesse momento que eu estou falando para vocês, e está dois trabalhando, e significa que os dois são crentes. Os dois estão numa cama, os dois são crentes, mas um será tomado e o outro será deixado. Então olha só, se você reparar no versículo 42, bota o 42 para nós, diz o seguinte: vigiai, pois. Então olha só, aqueles que dizem que o que ficou não era crente, né? Era alguém que não conhecia Jesus. Jesus ele está mandando vigiar. Jesus nunca manda o que não é crente vigiar. Por que Jesus mandaria vigiar alguém que não é crente? Né? Porque não sabeis o que há de vir. Não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Aí eu te pergunto, é Senhor de um ou dos dois? O vosso Senhor é Senhor dos dois. Então aqui está falando de dois crentes, mas um estava pronto, estava à espera do Senhor, o outro não. O outro não, né? Então Jesus não manda o ímpio nunca vigiar.
Então o fato de ficar, de ser deixado, tem até um filme bem antigo, né, que era Os Deixados para Trás, um livro e virou filme, né, Deixados para Trás, né? O fato de ficar para trás, ser deixado para trás, não significa que ele não era crente, mas significa que ele não estava esperando a volta. Ele era uma daquelas 5 virgens tolas que não tinham azeite sobrando. Nós precisamos ser a virgem prudente, que tem azeite sobrando na botija, que está esperando, ora vem Senhor Jesus. Amém, irmãos? Oh, maravilha. Então, eu queimo meu coração, irmãos, de falar essas coisas. Queima meu coração, sabe, eu fico realmente com meu coração incendiado de falar, porque o rei está voltando e ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar você. Tudo que o Senhor falou se cumpriu, irmãos, tudo, até uma nação voltar a existir. Você sabe, a Bíblia diz, é uma profecia bíblica que diz que num dia, a nação de Israel voltaria a existir. Em 1948, dia 15, não lembro se é 14 ou 15 de maio, vai fazer aniversário agora esse mês, 14 ou 15 de maio, semana que vem, na Israel, naquela Assembleia da ONU presidida por Oswaldo Aranha, voltou a ser uma nação em um dia. Até nisso a profecia bíblica é perfeita. Então olha só, a condição para ser arrebatado não é só ser salvo, tem que vigiar. Então lá em Lucas 21:34 a Bíblia diz assim: olhai por vós, não aconteça que o vosso coração se carregue de orgias e embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então Jesus está dizendo o seguinte: cuidado, não tem problema em estar trabalhando. Você não precisa virar monge para ser arrebatado. Você não precisa ser pastor e ficar orando o dia inteiro para ser arrebatado. Porque Jesus disse, um vai estar no moinho trabalhando e ele vai ser levado. Agora a exortação aqui em Lucas é o seguinte: cuide para que seu coração não se carregue com as coisas desse mundo, com as orgias, sabe, com o trabalho, com as paixões desse mundo, e se esqueça que o rei está voltando, irmãos. Se tem algo que você precisa lembrar todos os dias, é que pode ser hoje. Pode ser que nós não acabemos esse culto. Pode ser hoje que o Senhor vai voltar. Agora, então é interessante que quando Jesus fala dos dias de Noé, diz que eles comiam, bebiam e se davam em casamento. Mas quando ele fala aqui dos crentes, daqueles que estavam no moinho, diz que eles estavam trabalhando. Eles não estavam comendo, bebendo e se dando em casamento. Ou seja, eles estavam trabalhando, né? Você pode estar trabalhando, mas o seu coração precisa estar nas coisas de Deus. Eu estou aqui cortando esse cabelo, mas o meu coração é do Senhor, a minha vida é do Senhor. Eu estou aqui porque o rei está voltando. E eu estou antenado, eu estou pronto. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Não permita que seu coração se sobrecarregue nesse tempo. A respeito dos judeus, a Bíblia diz o seguinte: quando esse dia chegar, fuja para o campo, fuja para o monte, não volte para casa. Lembra, nós vimos semana passada, não volte. Se você está no telhado, não entre na casa para pegar alguma coisa. Se você estiver no campo, não volte para casa. Mas sabe, a respeito do crente, Jesus manda vigiar e orar, porque ele não sabe o dia e a hora. Ele não sabe o dia e a hora. Então quero te convidar nessa noite, vamos ser uma igreja de vencedores, daqueles que estão cumprindo o seu propósito. O que é ser um vencedor? É cumprir o propósito do Senhor. Aquilo que Deus te chamou para fazer, faça, vá além. Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Seja um vencedor. Não enterre o seu talento. Não enterre aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Não perca a sua oportunidade. Não perca. Não permita que seu coração se sobrecarregue nesse tempo. E por último, irmãos, amém. Obrigado, Angel. Depois eu te dou um troco. Por último, Jesus fala no sinal do pai de família. Está no versículo 43 e 44 de Mateus 24. Então, Jesus diz o seguinte: mas considerai isso. Se o pai de família soubesse aqui vigília da noite, ou seja, que hora da noite, né? Então, eles separavam a noite em vigílias de 3 horas, né? De 3 em 3 horas. Então, se o pai de família soubesse que vigília da noite há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também.
porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. O Filho do Homem vai vir na hora que você não pensa. Então tinha muita gente agora agora já aliviou essa questão da quarentena, tem pessoa que já nem pensa mais nisso, está trabalhando normal, glória a Deus. Mas logo que começou essa questão da quarentena, as pessoas estavam apavoradas, dizendo, só pode ser Jesus, está voltando. Jesus está voltando, não é normal uma coisa dessa, o mundo vai acabar, o que vai acontecer? Então as pessoas estavam pensando dessa maneira, mas a Bíblia diz o seguinte, que ele vai voltar quando você não espera. Ele vai vir como um ladrão na noite. Então olha só, quem é o pai de família aqui? O pai de família é você. E a casa que vai ser roubada aqui, que é a obra que você está edificando. Sabe que lá em Mateus 7, Jesus usa essa ilustração e diz que o homem está edificando uma casa. Um homem que edifica a sua casa sobre a areia, o outro que edifica a sua casa sobre a rocha. Ou seja, o que é a casa? A casa são as obras que nós estamos fazendo. E pasmem, talvez você não compreenda isso, mas ele está falando aqui que o ladrão é Jesus. Porque aqui não está falando de um ladrão que vem para roubar, né? Mas vem para roubar você e as suas obras. Ele vem para tomar você, para pegar aquilo que é mais precioso. Então, sabe, o ladrão é ele. Por quê? Porque a ideia é que ele vem numa hora que ninguém espera. Ele está vindo num momento que ninguém espera para buscar, para pegar aquilo que é mais precioso. Você, o vencedor, aquele que está pronto, a noiva. Amém, irmãos? Então, sabe, a volta do Senhor, ela tem dois momentos. O primeiro momento é o arrebatamento, em que ele vem como um ladrão. Mas há um segundo momento, que ele vai vir como Salvador. Ele vem para salvar, né? Ele vem nos céus e a Bíblia diz que todo olho verá neste momento, né? Verá no céu o sinal do Filho do Homem. E a Bíblia diz que todos os povos da terra verão que é Ele, entenderão que é Jesus. E aí ele vem para buscar os judeus que creram e os crentes que ficaram e permaneceram durante a grande tribulação. Amém? Agora eu quero dizer uma coisa, eu não quero ficar, eu quero ir. Eu quero ser arrebatado. Você, irmão, quer ser arrebatado? Amém? Vamos colocar de pé. Sabe, eu quero orar com você nessa noite. Quero cantar uma canção também, mas eu quero te dizer algo. Há muitas interpretações a respeito desse texto. Há muitas interpretações a respeito da vinda de Jesus. Talvez você pode ser alguém que você crê de alguma maneira diferente, você aprendeu diferente, eu respeito isso, mas eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando, eu estou compartilhando a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, estou te dando respaldo bíblico. Agora, a estrutura da nossa fé, a maneira de nós servirmos a Cristo, a base da nossa comunhão é Cristo. Nós estamos ligados através de Cristo. E o fato, se você crê que você perde a salvação, se você crê que vai ser arrebatado num momento só, eu quero te dizer, cuide para que você esteja pronto, para que quando Ele vir, Ele te busque, para que quando Ele vir, você suba com Ele. Amém, irmãos? Amém? Então eu quero que você feche seus olhos agora. Quero que você ore agora e abra o seu coração para Ele, né? Que você realmente possa estar abrindo o seu coração, dizendo: Senhor, volta logo. Nós veremos o Senhor, o Rei dos Reis, vindo nos buscar. Aleluia. Amém, irmãos? Comece a falar com o Senhor. Abre os seus lábios. Abre os seus lábios. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero declarar, Pai, que essa igreja é uma igreja de vencedores. Que essa igreja é uma igreja de vencedores, Pai. E o Senhor vai levantar aqui homens e mulheres que estarão prontos. Naquele dia eles estarão prontos, Deus. Pai, nós estaremos prontos. Nós estamos esperando a Tua vinda. Pai, nós estudamos a respeito de todas essas coisas, mas nós estamos cientes, Deus, que o Senhor está às portas e nós esperamos a Tua vinda. Nós aguardamos e clamamos: ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, xerecantarabassuri andarabaxei. Eu quero cantar essa canção com você agora. Um menino nasceu, como um filho se nos deu.
Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Menino nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar.